Namoradas virtuais de IA. Robôs humanoides que te ouvem, te olham nos olhos e que aprendem com você. E agora, trazer alguém que já se foi de volta usando inteligência artificial. Isso não é ficção científica. Isso está acontecendo agora na China, em larga escala. Em um dos meus últimos vídeos, eu falei sobre como que a solidão se tornou um problema gigantesco na China. Sobre como milhões de chineses vivem isolados, sem família por perto, muitas vezes sem ninguém do seu lado. E se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo bastante que você assista depois, porque ele vai te ajudar a entender melhor esse assunto aqui de hoje. Mas nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar o que a China está fazendo para tentar resolver isso. E olha, tem algumas soluções que são impressionantes e outras que são bem perturbadoras. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Ásia. Vamos começar com uma coisa que parece meio absurda, mas que na prática já se tornou um mercado bilionário. Imagina você ter um parceiro romântico que lembra de absolutamente tudo o que você fala, e responde na hora que você manda mensagem, que nunca tá de mau humor, nunca briga com você, nunca te ignora, tá sempre disponível. Isso parece bom demais pra ser verdade, né? Pra muita gente na China, isso já é uma realidade. Gigantes como a Baidu, a Tencent e a ByteDance estão literalmente concorrendo para ser o seu parceiro romântico. E isso está crescendo muito rápido. Um aplicativo chamado Glow foi chamado de o ChatGPT romântico pela mídia chinesa. Em menos de 4 meses após o seu lançamento, ele atraiu quase 5 milhões de usuários que foram atrás de namorados e namoradas virtuais. Sim, pessoas reais pagando para ter uma relação com uma inteligência artificial. Mas o caso mais impressionante disso tudo é a Xiaoice. Saca só, isso daqui começou como iniciativa da Microsoft e se tornou independente. E hoje em dia tem mais de 660 milhões de usuários. Para você ter uma noção do tamanho disso, é mais do que o dobro da população do Brasil inteiro. E o tempo médio que essas pessoas ficam usando esse programa é de 23 meses. E o engraçado é que isso é mais tempo do que o relacionamento de muita gente por aí. E aqui tem uma parte que é bem importante prestar atenção. Uma pesquisa mostrou que 48% dos jovens chineses preferem desabafar com um chatbot do que com uma pessoa real. E o motivo é que eles não querem ser um peso para ninguém. Eles preferem falar com uma máquina a incomodar um amigo. E isso diz muito sobre como que essa geração está se sentindo. O mercado de companhia emocional por IA na China deve aumentar de 530 milhões de dólares no ano passado para mais de 8 bilhões em 2028. Isso é um crescimento quase que o dobro a cada ano. Mas isso está longe de ser só um fenômeno chinês. Nos Estados Unidos, você tem uma série de aplicativos também que faz a mesma coisa. E aqui fica uma pergunta difícil de responder. No fundo, o que é um relacionamento? Se você se sente amado, se você tem alguém que te ouve, que nunca te abandona, será que realmente importa que seja um ser humano? O que você acha disso? Robôs humanoides. Essa daqui é uma coisa que eu mencionei no vídeo passado. Eu vou deixar esse vídeo aqui no final, mas aqui eu quero que você se atente a uma coisa que as pessoas não estão prestando atenção. No último vídeo eu falei sobre a Moya, o robô da DroidUp, sobre o G1 da Unitree, que fica andando em temperaturas baixíssimas. São robôs impressionantes, sem dúvida. Mas tem um detalhe importante sobre isso daqui que ninguém percebeu. A China tem 310 milhões de pessoas acima dos 60 anos. E só tem cerca de 5 milhões e meio de cuidadores. Isso significa que tem idoso demais e pouca gente disponível para cuidar deles. E a solução que o país está encontrando para isso não é contratar mais pessoas. É justamente construir robôs. Robôs de companhia já estão funcionando em lares de idosos em Pequim. Eles lembram dos horários dos remédios, assistem notícias juntos com os idosos, chamam a emergência se algo acontecer, e em Pequim, mais de 700 famílias já têm um robô de cuidado dentro de casa. Isso não é apenas um projeto futurista, está se tornando realidade. E a Moya, que eu já te mostrei antes, é exatamente esse próximo passo. Ela foi construída para interagir com pessoas em hospitais, em ambientes sociais. Ela tem expressões faciais, contato visual, tudo aquilo que eu te mostrei. Mas será que isso realmente é uma coisa boa? Existe um lado que ninguém fala. Um estudo apresentado por um órgão que cuida disso
mostrou que 70% dos cenários de uso desses robôs envolvem riscos sérios de privacidade. Esses robôs coletam dados biométricos, gravam conversas, aprendem o comportamento da pessoa. Você ganha uma companhia, mas acaba abrindo mão da sua intimidade. E não é só a China que está fazendo isso. O Japão, que tem um dos maiores índices de envelhecimento do mundo, fez isso primeiro com o Paro, uma pelúcia robótica criada para idosos com demência que reage ao toque e emite sons. E parece que sim, funcionou. Mas a escala que a China está planejando não tem nem comparação com nada que já foi feito antes. Ressuscitar falecidos com IA. Agora a gente vai falar sobre a coisa mais curiosa ou perturbadora desse vídeo. Imagina você poder ligar para um ente querido que já partiu dessa vida, ver o rosto dele na tela, ouvir a voz dele te respondendo. Na China, isso já é um serviço que você pode contratar, por cerca de $700. Empresas como a Silicon Intelligence e a Superbrain oferecem o que elas chamam de ressurreição digital. Você manda fotos, vídeos, áudios da pessoa e elas criam um avatar que fala, que responde, que imita as expressões e o jeito de ser de alguém que já partiu dessa vida. O próprio executivo da Silicon fez isso com a mãe dele, e ele fala sobre isso de um jeito que é difícil saber muito bem como reagir. De acordo com ele, não importa se ela está realmente ali ou não. Quando ele pensa nela, ele pode falar com ela e escutar a voz dela. Mas é aqui que fica mais estranho. Existem relatos de histórias bem curiosas, como a de um homem que contratou esse serviço não para si mesmo, mas para enganar sua avó de 93 anos, que não sabia que o filho dela tinha partido. E durante um tempo, essa avó fazia videochamadas com o filho, que não era o filho, era uma IA, e ela nunca soube disso. Um aplicativo chamado Lingyu, que em tradução livre significa algo como encontro espiritual, atraiu mais de 10 mil usuários em menos de 2 meses do lançamento. E o negócio tem até sazonalidade, tá? Os pedidos disparam todo ano durante o Festival Qingming, que é o equivalente chinês àquela data onde algumas famílias visitam os túmulos dos parentes falecidos. Tem um caso que viralizou lá fora também, de um músico chamado Tino Bao, que trouxe de volta digitalmente a filha dele, que havia partido aos 22 anos, e o vídeo dele interagindo com o avatar dela foi bastante viral. Eu sinceramente não sei o que falar sobre isso. Alguns psicólogos estão preocupados com o que isso pode fazer com o processo de luto, porque o luto ele existe por um motivo. Ele te ajuda a aceitar a perda e seguir em frente. Mas e se você nunca precisa soltar de fato a pessoa? O que acontece a longo prazo? E tem mais. E se a empresa for à falência ou fechar? E se você não puder mais pagar por isso? Isso daqui me lembra muito um episódio de Black Mirror. Nos Estados Unidos, um serviço chamado Hereafter AI fez algo bem parecido. Tem até um caso mais famoso também, que é o do Project December. Essa empresa tentou fazer a mesma coisa, mas a OpenAI acabou cortando o acesso às ferramentas da empresa por medo do que isso poderia causar aos usuários. Mas parece que na China esse tipo de coisa é produto mainstream. Além disso tudo que eu já te mostrei, existe uma indústria inteira de aplicativos que nasceu em torno da solidão. Tem aplicativos de check-in emocional que te mandam notificações para saber se você está bem e que disparam alertas para as autoridades se você fica tempo demais sem responder. Tem aplicativos de meditação guiada por IA, aplicativos onde você cria um pet virtual que fala, que reage ao toque, que aprende do seu jeito. Inclusive uma empresa chamada HiVivi vendeu 250 mil pelúcias com IA em menos de 12 meses. São ursinhos e bichinhos que conversam com você de verdade. E outra empresa chamada Hoppet arrecadou mais de $1 milhão só em janeiro de 2025. A maior parte das compras foi feita por mulheres entre 20 e 30 anos. E tem uma coisa que apareceu nos últimos anos, principalmente depois lá do lançamento do DeepSeek, que são as pessoas utilizando chatbots como terapeutas, como médicos, como conselheiros, amigos. Estima-se que 1 a cada 6 adultos nos Estados Unidos já faz isso. E na China, o número geralmente é parecido ou maior. O governo chinês percebeu que isso poderia se tornar um problema
e entrou com regulamentação. Em 2024, eles lançaram as medidas de gestão de IA, e aqui tem uma parte que é importante demais para a gente ignorar. Tudo isso funciona. Pelo menos no curto prazo, as pessoas acabam se sentindo menos sozinhas. Elas dormem melhor. Elas relatam ter alguém para conversar. Mas aqui tem um problema. Tem estudos que mostram que usuários frequentes desses aplicativos de companhia relatam mais solidão com o tempo, e não menos. A IA te dá um alívio rápido, mas ela não te ensina como se conectar com outras pessoas. Você fica cada vez mais confortável com a máquina e cada vez menos tolerante com o ser humano. O relacionamento humano de verdade tem muitos problemas. Tem dificuldades que você precisa aprender a tolerar. E a IA não tem nada disso. Ela sempre vai falar o que você quer escutar. É muito fácil se relacionar com alguém assim. É como um analgésico que tira a dor por um tempo, mas não trata o que está causando essa dor. Então parece que se as pessoas continuarem assim, o futuro vai ser uma coisa bem sinistra. Enfim, a China está construindo um ecossistema inteiro de conexão artificial. São namoradas de IA, robô que cuida de você, parente que pode voltar da outra vida, pelúcias que conversam com você, e tudo isso existe porque tem um problema real e muito grande que eles estão tentando resolver. Mas talvez a pergunta mais importante não seja se isso funciona, porque claramente isso funciona, pelo menos no curto prazo. A pergunta é: o que acontece com a sociedade quando ela aprende a preferir um robô do que uma pessoa de verdade? Quando a solidão se tornar um problema que você resolve com uma assinatura mensal, o que vai sobrar dos vínculos humanos de verdade? Eu não sei a resposta. E sinceramente, o ser humano nunca precisou se questionar sobre isso. O futuro parece bem complicado. E os resultados vão aparecer em algum momento. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso. Se você utiliza algumas dessas tecnologias, a gente vai continuar conversando aqui nos comentários. Muito obrigado por estar acompanhando os vídeos recentes aqui do canal. Graças a Deus, os vídeos estão voltando a irem bem aqui. E isso é graças a cada um de vocês também. Então, meu sincero muito obrigado aqui a cada um de vocês que acompanha o canal. E a gente se vê nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.